Paz do Senhor, irmãos. Que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, eu estou entrando aqui hoje para nós darmos continuidade à nossa leitura, né? Leitura essa que muitas vezes se torna difícil para mim entrar aqui, para continuar, mas Deus vai me dando força, porque nós sabemos que os levantes de um inimigo, ele se levanta todos os dias, né, nas nossas vidas. Mas se nós não estivermos conectados com Deus, se nós não estivermos na presença dEle, nós caímos. E eu peço forças todos os dias a Deus, né? Por isso, peço perdão a vocês, por eu não estar todos os dias aqui com vocês. Os levantes foram muito, uns dias desses para cá. Mas Deus está no comando das nossas vidas, né? Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus está libertando. Nós temos que entender que apenas Deus é capaz de tudo isso nas nossas vidas. Deus é capaz na minha vida e na sua. Deus é capaz na vida dos nossos filhos e familiares. Todos os levantes que são levantados contra nossas vidas caem por terra, porque Deus é o nosso caminho, Deus é o nosso guia. Amém? Hoje nós vamos entrar aqui no Salmo 15, né? Vamos dar continuidade, nós paramos no 14. E no Salmo 15 fala: quem habitará no monte da tua santidade? É uma pergunta, né, irmãos? Quem habitará no monte da santidade do nosso Deus, né? Será que nós habitaremos nesse monte? Nós temos que nos policiar, nós temos que nos vigiar, nós temos que fazer um concerto com Deus. Nós sabemos que é difícil, muitos jovens hoje mesmo deixam Deus de lado para viver na vida mundana, né? Na roda dos escarnecedores. Então cabe a nós, pais e mães, orarmos e intercedermos pela vida dos nossos filhos, porque só Deus para livrar, só Deus para cuidar e guardar cada um deles, né? Através das nossas intercessões e orações, amém? No primeiro versículo fala: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará ao monte de sua santidade? Aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Essa já foi uma resposta, né, irmãos? Que é aquele que anda na integridade de Deus, aquele que pratica a justiça e aquele que fala sempre a verdade no seu coração. Não aquele que mente, não aquele que não é íntegro na presença de Deus, não aquele que pratica a justiça, não pratica a justiça, né? Porque tem muitos injustos nesse mundo, né? Muitas pessoas são injustas com o seu próximo. E nós temos que entender que Deus não quer iniquidade, Deus não quer que nós sejamos valentes, que nós sejamos hipócritas, mas que nós aprendamos a fazer o bem e ensinar o caminho certo a seguir aos nossos filhos, aos nossos jovens, aqueles que estão perdidos como ovelhas desgarradas, né? Porque Deus, Ele é o nosso pastor e Ele estará nos guiando todos os dias da nossa vida enquanto nós vivermos, irmãos. Porque enquanto nós tivermos vida, Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está com você. Que não calunie a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita ao próprio, algum contra o seu próximo. Aquele os cujos olhos é menosprezado, condenado, o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, nem por isso muda. Aquele que seu dinheiro não dá como usura, nem contra o inocente recebe subornos. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Não fomos comprados, irmãos, com coisas corruptíveis, com ouro ou prata, e sim com o sangue precioso de Cristo. O requisito de Deus para a vida eterna é a perfeição. Ninguém, exceto o Senhor Jesus Cristo, alcançou jamais esse padrão, e ninguém jamais fará além dele. Entretanto, no momento em que aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, Ele faz nosso substituto em todas as coisas. Então, sua perfeição se faz
nossa perfeição e nos assentarmos com Cristo em lugares celestiais. Salmo 16. O reino davídico vindouro. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Diz a minha alma ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Apenas aos santos que estão na terra e aos íntegros em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão aqueles que se apresentarem a outros deuses. Aqui, irmãos, no versículo 4, quando fala se apresentarem a outro Deus, aqui é um Deus com D minúsculo, tá? O Deus com D minúsculo significa deuses, estátuas, imagens, né? Não o nosso Deus verdadeiro, porque o nosso Deus verdadeiro ele é com D maiúsculo. Nós nunca escrevemos o nome Deus com D minúsculo. O D minúsculo significa outros deuses. Então, isso nós temos que entender, que Deus ele é soberano. E não oferecerei as suas libações de sangue, nem em meus lábios tomarei os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caíram-me em lugares deliciosos, assim mesmo a herdade se tornou formosa sobre mim. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até a minha mente me ensina nas noites. Ao Senhor tenho posto continuamente diante de mim, por isso que ele está na minha mão direita, nunca vacilarei. Alegrou-se, portanto, o meu coração, e se regozijas a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Corresponde ao paraíso e não ao lado ardente do inferno, irmãos. Como alguns ensinam, Jesus nunca visitou este lugar. Cristo não viu corrupção alguma no sepulcro, simplesmente porque ele expiou todo o pecado. Portanto, não há dúvida alguma de que ele ressuscitou de entre os mortos. Mostra-me o caminho da vida, na tua presença a plenitude e a alegria. A ressurreição, irmãos. Cristo seria elevado ao trono de Deus, onde ele vive para interceder pelos santos. Irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele é nosso intercessor. Jesus Cristo, ele intercede por nós ao Pai. Por isso que diz, em nome de Jesus, eu venho a ti, Senhor, pedir, oferecer ou agradecer. Então, Jesus Cristo é nosso intercessor. É ele que leva nossas orações aos anjos para que chegue ao nosso Deus. Nós temos que aprender que Jesus Cristo é o nosso Deus é nosso Jesus. Nós temos que estar sempre na presença dele. É complicado, irmãos, eu sei que é difícil para muitos renunciar às coisas mundanas, renunciar às coisas do mundo. Mas o mundo aí fora, ele não nos oferece nada. Ele só nos oferece coisas vazias, ilusões. São coisas que a gente acha que está nos levando a algum lugar. Mas se nós pensarmos bem, nós não saímos do lugar, irmãos. Quantas e quantas vezes eu digo por mim, eu já vivi essa vida no mundo. Eu já vivi no mundo, irmãos. Eu fui uma pessoa do mundo, eu fui uma pessoa pecadora. Vou dizer para vocês que eu sou perfeita. Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho pecado. Porque como eu canso de dizer para vocês, o pecado ele existe todos os dias. Todos os dias nós cometemos algum tipo de pecado. Por isso que diz que nós temos que estar na presença de Deus a todo tempo e todos os dias. Nós temos que pedir perdão a Deus, nós temos que pedir perdão pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos falar, pelos nossos olhar. Nós temos que pedir perdão, irmãos, porque nós pecamos todos os dias.
Não existe pecado grande ou pecado pequeno, existe o pecado. E esse é um pecado que nós, sim, eu, você aí do outro lado, todos nós cometemos. Seja na ira, seja no ódio, seja na raiva, seja numa acusação. Muitas vezes nós acusamos o próximo, muitas vezes nós lançamos falsos testemunhos, outras vezes nós mentimos. Irmãos, quem nunca fez isso? Que levante a mão. Eu tenho certeza que todos nós fazemos isso. Uma hora ou outra isso acontece. Então nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Porque nós não sabemos aonde nós cometemos o ato, aonde nós cometemos o pecado. Deus nos dá a oportunidade de acordar pela manhã. Deus nos dá a oportunidade de se deitar e descansar. Mas quantos hoje, irmãos, não tiveram a capacidade de acordar? Quantos hoje Deus levou para a presença dele? Quantos estão de luto? Quantos estão chorando por um ente querido que não acordou pela manhã? Por um ente querido que não respirou mais? Nós temos que agradecer a Deus por estar vivo, nós temos que agradecer a Deus por saber que nossa família está bem. É agradecer a Deus a todo momento. Não é só hoje ou ontem, não, é todos os dias. Porque se nós estamos aqui, eu estou aqui falando com vocês, vocês estão aí do outro lado me ouvindo, nós acordamos pela manhã, nós tivemos a chance de olhar para os nossos filhos, nós tivemos a chance de olhar para os nossos pais, né? Esses que têm pai e mamãe, porque eu não tenho, né? Tenho meus filhos. Então nós temos que agradecer sim, porque Deus nos deu essa oportunidade. E quando Deus nos dá essa oportunidade, é porque Ele quer que nós façamos diferente. Nós até podemos não ver ou saber o que Ele quer de nós. Mas quantas palavras são ditas? Quantas orações são lançadas? Quantas profecias? Mas nós sabemos que nem todas as profecias nós temos que acreditar. Porque nem todas vêm de Deus, irmãos. Então, por isso que nós temos que vigiar e saber se realmente vem de Deus, se está vindo da boca de Deus. Porque nós temos a confirmação. Nós temos a confirmação. Coisas que não são confirmadas não vêm de Deus. O Salmo 17 fala sobre uma oração por amparo. Que é aquela oração que nós pedimos amparo a Deus, que nós pedimos refrigério, refúgio, né, irmãos? Que nós possamos acompanhar essa leitura do livro de Salmos, irmãos, porque são orações. Todos os capítulos de Salmos são orações por amparo, por salvação, por libertação. Então, que vocês possam orar comigo, me acompanhar. E aqueles que não puderem, que possa de vez em quando abrir a Bíblia, leia os Salmos. Fala um pouco com Deus, entra numa intimidade com Ele, porque Deus quer isso de nós, Deus quer nossa intimidade. Eu vou começar, porque muitas vezes eu paro, irmãos, para falar com vocês, é porque eu sinto no coração que Deus pede para que eu envie essa mensagem para cada um de vocês. Mas eu vou tentar fazer a leitura bíblica o mais breve possível, lendo com vocês. Eu vou ler com vocês. Se eu sentir do coração que Deus quer que eu fale algo, eu falarei. Se não, nós vamos apenas fazer a leitura bíblica e acompanhar o estudo bíblico, amém? No Salmo 17, que fala sobre uma oração por amparo, diz assim: ouve, ó Senhor, a justiça, esteja atento ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atenda os meus olhos à retidão. Tu provastes o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada de iniquidade se achou. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras humanas, pelas palavras dos teus lábios, eu me guardei dos caminhos do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que meus pés não escorreguem. Eu te invoquei, ó Deus,
porquanto me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta minhas palavras. Faze-me maravilhosas as tuas misericórdias. Salvador que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua mão direita. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das suas asas. Irmãos, a menina do olho é a pupila dos olhos. Significa que quando Deus olha o seu povo, em sentido figurado, ele não vê nada mais que o seu povo. Dos ímpios me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Eles se encerram na sua gordura, com a boca falam soberbamente. Nossos passos nos cercarão, agora terem posto dos seus olhos para nos jogar por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a tua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derruba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada. Nos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Saciam seus filhos e deixam o que sobeja a sua família. Quando a mim contemplarei a tua face, na justiça estarei satisfeito com a tua semelhança quando despertar. Essa declaração expressa o máximo gozo da natureza espiritual. É o atraente desejo de ver o rosto de Deus e de ser semelhante a Ele. Salmo 18, um hino de ação de graças. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é minha rocha, o meu castelo forte, o meu libertador, o meu Deus. Fortaleza minha, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O Senhor, irmãos, é tudo isso através da cruz. Cristo é a fonte, enquanto a cruz é o meio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me atemorizaram. Tristezas no sepulcro me rodearam, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor e chamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu tempo, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos diante dele. Então a terra foi abalada e tremeu, e os fundamentos dos montes se estremeceram e se abalaram, porquanto se indignou. Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca. Saiu fogo que consumia carvões e acenderam dele. Abaixou os céus e desceu-os, e havia escuridão debaixo de seus pés. E ele cavalgou sobre um querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, nos arredores do pavilhão do seu tabernáculo. Cercavam a escuridão de águas e nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, suas nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e os desbaratou, e jogou relâmpagos e o destruiu. E apareceram as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro do vento das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eles eram mais fortes do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, libertou-me, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensará conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me retribuirá. Porquanto guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente, apostando do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos.
E fui perfeito perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que me apegou ao Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos, com os misteriosos te mostrarás misericordioso, e com o homem perfeito te mostrarás perfeito. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu salvarás o povo humilde e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Porque contigo entrei no meio de um exército, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é forte rochedo senão o nosso Deus? As bênçãos de Deus. Deus é o que me cinge de força e faz perfeito o meu caminho. Ele põe os meus pés como os das servas e me fez estar nas minhas alturas. Ele ensina as minhas mãos para a guerra. De sorte que com os meus braços o arco do aço é quebrado. Deu-me deste modo o escudo de sua salvação. Sua mão direita me sustentará, sua mansidão se multiplicará. Alagaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que não se escorregaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os alcançarei. E não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me rodeaste de força para a peleja, fizestes abater meus inimigos debaixo de mim. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os salvasse, até o Senhor, mas não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-me fora como lança nas ruas, livrastes-me das contendas do povo e me colocaste na cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, eles me obedecerão. Os filhos de estranhos se submeterão a mim até quanto a sua vontade. Os homens estranhos descairão e terão medo dos seus esconderijos. Vive o Senhor, bendito seja a minha rocha, e seja exaltado o Deus da minha salvação. O Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, que me liberta dos meus inimigos, sim, tu também me fazes superior aos meus adversários e do homem violento me livras. Portanto, ó Senhor, eu te confessarei entre os gentios e cantarei louvores ao seu nome. Pois engrandecereis a salvação do seu rei e usas de benignidade com o teu ungido, com Davi e com sua descendência para sempre. Salmos 19. A criação maravilhosa e os pactos de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, nem ouvida a sua voz. Por toda a terra se estende a tua linha, e até o fim do mundo as suas palavras neles pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai do teu tálamo e alegra-se como um herói a correr no seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perpétua e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O preceito do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São mais desejáveis do que o outro, sim, do que muito ouro refinado, e mais doces do que o mel e o licor que destila dos favos.
Também por eles é admoestado teu servo, e em guardá-los a grande recompensa. Quem pode estender os seus erros? Entender os seus erros? Expurga-me dos que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoree de mim, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras de muita boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Capítulo 20 de Salmos. Salmo de confiança e oração por vitória, irmãos. Senhor te ouvirá do dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e azeite dos seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu plano. Nós nos alegraremos por sua salvação e elevaremos pendões em nome do nosso Deus. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele o ouvirá dos céus, a sua santidade com a força salvadora na sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, aqui nesse capítulo que fala do anticristo, por confiar em carros e cavalos, será derrotado, mas o Senhor Jesus Cristo, por confiar no nome do Senhor Deus, será vitorioso. Uns se ajoelham e caíram, mas nós nos levantamos e permanecemos em pé. Salva-nos, Senhor, e o Rei nos ouça no dia em que o invocarmos. Amém? O Salmo 20, que fala sobre a confiança e a oração por vitória. Na verdade, irmãos, o Espírito Santo era por meio de Davi, que declara que o Senhor ouviria o Messias quando a sua petição. O nome de Deus de Jacó significa ó Deus, que procurou Jacó quando ele não tinha nada e não merecia nada, a não ser a ira, e que lhe deu tudo e equivalente ao que é dito no nosso testamento. Deus dá de toda a glória. Quando estava na terra, embora nosso Senhor normalmente não estivesse perto do santuário, ele recebeu muita ajuda do que isso representava. Por isso, a purificação do santuário por 2 vezes, irmãos. Os versículos 1 a 6 referem-se aos chamados de Messias, a Deus. Os versículos 7 e 9 se referem a Israel da batalha de Armagedon, chamando ao Deus da glória e ao Rei, que será o Senhor Jesus Cristo. Deus os ouvirá quando clamarem e ele os salvará. No capítulo 21 fala da graça e louvor pela vitória. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpre-se-lhe os desejos do teu coração e não negastes o que seus lábios pronunciaram, pois vais ao seu encontro com as bênçãos e bondade. Uma coroa de ouro fino puseste sobre a sua cabeça. Vida te pediu, e lhe destes até mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória, pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoastes para sempre. Tu o enches de alegria com a tua face. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porquanto intentaram o mal contra ti, maquinaram árduo, mas não prevalecerão. Tu os porás em fuga, quando pões em suas cordas as setas e apontas contra os seus rostos. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos ao teu poder. Amém? Essa passagem diz respeito à batalha do Armagedon,
quando o anticristo literalmente declarará a guerra contra Cristo e o fará quando atacar o povo de Deus. Israel, entretanto, o anticristo não poderá obter o que ele intenta. Irmãos, vocês já observaram? Nós aqui, olhando pela nossa leitura bíblica, em todo o tempo, nós vemos que Deus é bom. E nós temos certeza disso, certo? Mas nós vemos na própria Bíblia que Satanás, ele tenta de todas as maneiras destruir nosso Deus através de nós. Porque Satanás, ele não tem o poder de agir sem a vontade de Deus. Ele só age quando Deus permite. E quando Deus não permite, ele age a si mesmo, aí ele cai muito mais e a queda é bem maior. Então nós temos que entender que muitas vezes, se nós passamos por algum tipo de aflição, Deus permitiu a aflição acontecer para que nós possamos se voltar na presença dele, se aproximar mais dele. Porque muitos hoje em dia, irmãos, estão deixando Deus de lado. Muitos hoje em dia não querem mais ler uma Bíblia, não querem mais ouvir uma palavra, não querem mais ouvir um conselho dos mais velhos. E é nesse momento que Deus age. Por quê? Que é o momento que nós começamos a clamar a Deus e entregar. Nós entregamos aquele problema nas mãos de Deus. E quando nós fazemos isso, é Deus que vai agir. Nós não precisamos fazer mais nada. Porque Deus, quando ele começa a agir, nós não podemos impedir o agir dele. Nós não podemos empatar e nem entrar na frente. Nós temos que deixar o agir de Deus acontecer. Porque é através daquele agir que nós vamos ver a diferença naquilo que nós queremos ver mudança. Amém? Espero que vocês entendam essa palavra. Vamos orar? Vamos fazer a oração que Deus nos ensinou, deixou para que nós possamos orar todos os dias. E se nós bem pensarmos, muitos hoje nem essa oração eles fazem mais. Muitos não sabem mais orar o Pai Nosso. Muitos não sabem o significado dessa oração. Se você for parar e observar atentamente a cada palavra da oração do Pai Nosso, nós vemos a intimidade que essa oração tem com Deus. Que em primeiro lugar nós já falamos Pai Nosso, porque Deus é o nosso Pai. E Ele está nos guiando todos os dias, irmãos. Nós não estamos só. Mesmo que nós sentimos que Deus está em silêncio, é nesse momento que Ele está trabalhando por nós, que Ele está trabalhando pelos nossos, que Ele está olhando pelos nossos filhos. Que nós possamos crer e acreditar que Deus tudo pode em nossas vidas, amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Amém? Que nós possamos agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecer a Deus por cada livramento. Sabia, irmãos, que nós somos livres de todo o mal todos os dias. Todos os dias Deus nos livra de algo, irmãos. Então nós temos que agradecer a Deus. Não murmurar, não reclamar. Isso é importante na presença de Deus. Então que vocês possam agradecer a Deus por essa leitura, agradecer a Deus por cada palavra aqui lançada e que Deus possa abençoar a vida de vocês, a financeira, a sentimental, a familiar, a saúde de vocês. Que Deus possa enviar seus anjos poderosos na casa de vocês e fazer a diferença, levando para vocês provisões que vocês necessitam. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de vocês.